Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira. Quarta-feira, penúltimo dia útil dessa semana mais curta. Amanhã termina a semana útil, sexta-feira é feriado. Temos aí o feriadão de Páscoa. Tanto as atividades econômicas dos mercados acabam refletindo uma certa lentidão nessa proximidade de um feriadão, que não é só aqui no Brasil, mas também países da Europa, também os Estados Unidos, portanto, um período aí de dias parados sem negócios nos mercados financeiros e também nos mercados de commodities, inclusive as agrícolas, que a gente acompanha diariamente aqui na nossa programação. Bom, hoje, quarta-feira, a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar fechou em alta hoje, aí 0,3%, R$ 4,69. Em parte, isso acaba refletindo aqui a notícia da inflação nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos está disparando, cerca de 8,5% no acumulado dos últimos 12 meses. E nesta quarta-feira saíram os dados também do índice de preço ao produtor americano, também acima da expectativa, 1,4% agora no último mês, acima da expectativa do mercado, que era de 1,1%. Então, tudo isso é impacto inflacionário e leva à expectativa de aumento dos juros nos Estados Unidos, talvez de forma até mais acentuada do que já vinha sendo previsto. Então, o dólar acaba subindo em função disso, 0,3% no encerramento dos negócios de câmbio desta quarta-feira. Índice Bovespa na B3, mercado de ações, também subiu hoje, 0,3% aqui, 0,5% fechamento aqui na B3, mercado de ações. Lá fora, o índice Dow Jones na Bolsa Nova York também fechou em alta, 1 ponto percentual. Na Europa, ao contrário, o índice DAX, por exemplo, que a gente acompanha diariamente, que é o principal indicador europeu, é o da Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, com queda, fechou com queda mais cedo de 0,3%. E o grande destaque do dia, novamente, nesta quarta-feira, foi o petróleo. O petróleo que subiu muito no dia de ontem, voltou a disparar nesta quarta-feira, uma alta de 4% no encerramento dos negócios desta quarta-feira. O preço do petróleo tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso e para o mercado internacional como um todo, fechou a $108,80 o barril. Portanto, tudo aquilo que se tinha como queda definitiva até segunda-feira, na virada da semana, com a expectativa de uma normalização da situação na Ucrânia, a perspectiva aqui de uma liberação de grandes estoques de petróleo americano no mercado, conseguiram derrubar os preços, pelo menos temporariamente. Tudo agora volta mais ou menos a estaca zero. $108 o barril não é pouca coisa. O que aconteceu de novo é a volta do impasse na Ucrânia, não houve evolução nas negociações. O próprio presidente russo Vladimir Putin declarou ontem que voltamos a estaca zero, ou seja, volta tudo ao que era antes no quartel de Abrantes, como se diz. A Rússia continua aí decidida a conquistar o que falta lá daquele pedaço leste da Ucrânia, ou seja, aquela região de Mariupol que une, a cidade está praticamente destruída, mas não foi totalmente conquistada ainda, que une a região do Donbass, que é de maioria russa, da população, com a Crimeia, que já é território russo, foi já encampado já em 2014, na primeira investida russa contra a Ucrânia, e agora só falta juntar esse pedaço para a Rússia ficar dona de praticamente todo o leste da Ucrânia. Então, passa e volta, não existe perspectiva de um cessar-fogo. E aí o que aconteceu? O petróleo voltou a refletir essa situação na Ucrânia, voltou a subir. Alta muito forte, como a gente viu, 4% a $108,80, quase $109 o barril. E isso remete a uma outra conclusão, uma expectativa que se tinha aqui de que a Petrobras, agora com nova diretoria, que aliás está sendo definida nesta quarta-feira, a reunião está em andamento, a reunião do Conselho Administrativo da Petrobras está em andamento nesse momento, deve ter uma decisão ainda hoje, selando aqui a indicação do novo presidente, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, novo presidente estatal e também do novo presidente do Conselho Administrativo, e demais membros do Conselho Administrativo da Petrobras. E isso leva a uma expectativa aqui de que a Petrobras não deve voltar atrás naquele aumento dos combustíveis lá de fevereiro, deve manter esses preços por mais tempo, até porque tem todo esse período de transição agora para a nova diretoria,
Então, com o petróleo voltando a subir, a expectativa de rebaixamento dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, aparentemente, ficou para as calendas, ficou para trás. O que mais? O mercado de ouro fechou em alta hoje, 0,1%, 1.978 dólares a onça Troy. Dólar Index lá fora fechou em queda, 0,4%. Mercado de commodities agrícolas, vamos lá, vamos trocar as figurinhas. Começar pela Bolsa de Chicago, tudo em alta novamente nesta quarta-feira. O dia começou com queda, os principais grãos, com realização de lucros depois das altas de ontem, foram altas fortes, mas tudo reverteu no final do dia de hoje, preço dos grãos todos voltando a subir. É o que a gente está vendo na nossa tela. Soja fechou com alta de 0,3%, dando comportamento misto, alguns contratos de soja até fecharam com leve baixa, mas os mais próximos fecharam em alta de 0,3%. O mercado começou o dia em queda, como eu citei, e acabou fechando com alta, assim como os demais grãos. Uma reversão praticamente no final. O petróleo ajudou nesse comportamento, ou seja, influenciou o comportamento dos mercados de grãos, especialmente soja e milho, como normalmente acontece. Então, basicamente foi esse o principal fator, causou essa reversão, tem muito a ver com o petróleo nessa quarta-feira. Milho com alta de 0,7% no encerramento dos negócios do dia, o petróleo tem tudo a ver com isso. E, além disso, aquela decisão que a gente já noticiou ontem aqui, do governo americano, de aumentar o teor de etanol de milho, que é feito de milho nos Estados Unidos, nos combustíveis, na gasolina americana, é o chamado E17, E15, é 15% de mistura, contra 10% atualmente, isso vai até setembro. Portanto, isso acabou influenciando também, já desde ontem, na alta dos preços do milho lá na Bolsa de Chicago. Petróleo em alta e mais etanol do combustível para tentar conter a alta do petróleo, que não está sendo conseguido. Trigo fechou em alta, não tanto quanto ontem, deu uma arrefecida no final, mas voltou a fechar em alta, refletindo, em primeiro lugar, o impasse lá na Ucrânia, esse é um fator principal que está estimulando os preços do trigo para cima. Não se tem perspectiva de curto prazo aqui para a normalização da produção e também das exportações dessa região. A Ucrânia praticamente fora do mercado daqui para frente. A Rússia, que é o maior exportador mundial, está sofrendo restrições, está com dificuldade de exportar seu trigo. O que houve de novo hoje é algumas sinalizações por parte da Índia. A Índia, que é um grande produtor de trigo também, a sinalização por parte da Índia de que a Índia, eventualmente, com o aumento da sua produção, poderia suprir uma parte, pelo menos, da queda nas exportações lá da região do Mar Negro, Rússia e Ucrânia. A Índia teria condições de aumentar sua produção e também suas exportações. Isso é um fator que deu uma aliviada no final do dia de hoje, nesse comportamento de alta dos preços do trigo. Não subiu mais do que esse 0,8%, exatamente porque tem essa possibilidade aqui da Índia suprir as deficiências do trigo que vem lá do Mar Negro. E o arroz acabou acompanhando os demais grãos, fechou em alta também de 0,4%. Vamos em frente, que tem ainda a Bolsa de Nova York. O grande destaque hoje foi o algodão. Teve dois destaques, tem suco de laranja também, que a gente vai ver depois, mas antes disso foi o algodão. Ontem já tinha subido 3%, volta a subir 3% hoje, o que não é pouca coisa, é um preço bastante elevado, o preço chegando aqui a 141 centavos de dólar por libra peso, é um preço bastante elevado, muito bom aqui para o produtor brasileiro, está com plena safra em andamento, safra nova. Petróleo ajudou nesse comportamento, sem dúvida, mais uma vez. Clima seco no oeste do Texas, já há alguns dias vem também impulsionando para cima os preços do algodão, assim como aconteceu ontem. O Texas é o maior produtor de algodão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são os maiores exportadores mundiais. Então, qualquer coisa que acontece no Texas, e está acontecendo um clima muito seco, está faltando chuva lá, acaba impactando nos preços do algodão, como aconteceu hoje. Então, a alta forte aqui para a alegria dos nossos produtores aqui no Brasil. Café na contramão despencou hoje, caiu 3,6% lá em Nova York, café arábica. Um movimento de correção técnica, basicamente, com realização de lucros, os preços tinham subido no dia anterior, o pessoal resolveu vender e derrubar o preço do café arábica, e não foi pouca coisa, 3,6%. O café robusto acompanhou, mais ou menos de perto, caiu menos, 0,3%, mas também teve um dia negativo. Açúcar em Nova York hoje com queda também, após ter atingido as maiores altas até em quase 5 meses, pressão bem elevadas, o açúcar sofreu uma
começou a sofrer uma certa correção, hoje caiu 0,4%, com esse movimento aí de realização de lucro após essas altas. A alta do petróleo deu uma arrefecida aqui, diminuiu o tamanho da queda. O petróleo sempre ajuda a empurrar para cima os preços do açúcar. Tem outro fator aqui que também vinha segurando os preços do açúcar, que é o início lento da nova safra brasileira aqui no Centro-Sul. Mas daqui para frente a tendência é dar uma deslanchada, agora a partir do final de abril, e aí a tendência é isso começar a pressionar mais os preços do açúcar com o início da safra de cana aqui no Brasil. O que mais? Vamos em frente que tem mais coisa. Tem um salto aqui hoje dos preços do suco de laranja. O suco de laranja já vem sofrendo bastante com uma produção muito pequena esse ano. Queda na produção da Flórida, nos Estados Unidos. A safra brasileira também foi menor esse ano, por conta da seca e das geadas do ano passado. Soma esses dois fatores aqui, a oferta está curta e o suco de laranja vem oscilando bastante ultimamente. E hoje deu um salto aqui outra vez, 5,8%. O preço do suco já está na casa dos 182 centavos de dólar por libra-peso, aproximando já dos 200. Fazia tempo que isso não acontecia. Então, um salto hoje de 5,8% do suco de laranja. Cacau com queda hoje, 0,3%. Boi gordo na B3 voltou a cair, tinha subido nos últimos dias, acabou dando uma corrigida hoje, 0,6% de queda na B3, contrato de maio a R$ 322 pela arroba. Para finalizar, o dólar, que a gente já viu, com alta de 0,3%. Bom, vamos em frente. Olha, novidade aqui, de última hora, o governo decidiu nessa quarta-feira conceder um reajuste aí de 5% para todos os servidores públicos federais. No eleitoral, né? Então, está aí, notícia de última hora. Mesmo não tendo espaço suficiente no orçamento para esse tipo de aumento, o que vai levar, possivelmente, a um corte de verbas em outras áreas. Essa é a notícia de última hora, e aumento de 5% linear para todo o funcionalismo público. O custo da medida é de aproximadamente 6 bilhões de reais para o orçamento aqui de 2022. A opção pelo formato linear, ou seja, para todo mundo, vem depois de meses de idas e vindas sobre os reajustes do funcionalismo e após uma pressão muito grande do Palácio do Planalto sobre a equipe econômica. Então está aí, aumento dos combustíveis, aumento do funcionalismo pesando no orçamento. Infelizmente, para os mortais aqui que não são funcionários públicos, não vai ter aumento nenhum, né? Vamos em frente, que tem muita notícia importante pela frente. Ainda, olha, a produção agroindustrial brasileira continua bastante fraca, lamentavelmente. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV Agro, subiu 1% em fevereiro em relação a janeiro, mas caiu 3,2% em relação a fevereiro do ano passado. Foi a 8ª queda seguida na comparação interanual e o pior desempenho para os meses de fevereiro desde 2015, o que manteve o nível de produção abaixo do período pré-pandemia. A produção agroindustrial continua oscilando sob influência dos custos elevados, altos índices inflacionários, aumento das taxas de juros e queda do poder de compra da população. No novo levantamento, o centro mostrou que o avanço na comparação com janeiro foi puxado pela expansão do setor de alimentos e bebidas, com 3,7%, já que na área de produtos não alimentícios houve uma retração de 2%. O FGV Agro espera novos resultados preocupantes para os dados de março, por conta dos impactos da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas também acredita que a redução das alíquotas do IPI sobre produtos industrializados pode movimentar reflexos positivos sobre os resultados do PIMAGRO. A agroindústria fica espremida aqui entre os preços ao produtor, que tem subido, né, em função do conjunto de fatores, guerra na Ucrânia, a questão também da seca aqui no Brasil, e, por outro lado, fica espremido na outra ponta, que é a ponta do consumidor, porque o consumidor não tem condições de absorver todo o aumento lá da ponta produtora. Então, a agroindústria que fica no meio acaba absorvendo aqui as perdas e cresce menos, como consequência. Outro dado aqui que parece positivo, mas nem tanto, é o dado o indicador das vendas no varejo aqui no Brasil, dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O volume de vendas no varejo agora no mês de fevereiro, último dado disponível, divulgado hoje, cresceu 1,1%. Parece um dado positivo, mas não é muito não. Vamos dar uma conferida.
Em janeiro, a variação do índice foi pouco maior que 2%. Para a média móvel trimestral, encerrada em fevereiro, a variação fica na casa de 0,2 pontos percentuais. Em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 1,3%. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas alcançou 2% em relação a janeiro. 6 das 8 atividades tiveram taxas positivas na série com ajuste sazonal, com destaque para combustíveis e lubrificantes, crescimento de 5,3%, móveis e eletrodomésticos com alta de 2,3%, tecidos, vestuários e calçados 2,1% e produtos alimentícios, bebidas e fumo que cresceram 1,4%. E os custos de produção da cadeia de lácteos aumentaram agora no mês de março. O ICP Leite, índice no campo, medido pela Embrapa, atingiu 2,7% no período, que é o maior patamar desde outubro do ano passado. Após um ano complicado para o setor leiteiro, diante da alta nos preços dos concentrados para a alimentação animal, o produtor agora tem tido que lidar com a menor oferta de fertilizantes, além da valorização dos nutrientes, que chegou a 30% em apenas um mês. Além do concentrado estar subindo, eu estou falando de ração, porque milho e soja estão lá nas alturas, nós também tivemos o problema do adubo, do fertilizante e dos minerais, além da energia elétrica. Então, a situação não está fácil para o produtor. Nos últimos 12 meses, os preços dos alimentos derivados de lácteos subiram mais do que a inflação. Porém, o custo de produção para o produtor avançou em ritmo bem mais acelerado. Para o consumidor, a inflação nos últimos 12 meses foi de 11,3%. Agora, para quem produz leite, foi de 23,2%. Nós não podemos cair na simplicidade de imaginar que é fácil resolver o problema do consumidor destruindo o processo de produção brasileira. Nós precisamos conservar, porque por trás de cada vaca tem um produtor, tem uma família, tem brasileiros que estão vivendo honestamente, com muita dificuldade, porque as margens do produtor estão muito apertadas, como nunca teve nos últimos 10 anos. Pesquisadores da Embrapa têm trabalhado bastante para tentar diminuir a dependência brasileira de fertilizantes, que ficou crítica esse ano e pode ainda piorar. O presidente da entidade, Celso Moretti, falou com a nossa equipe aqui sobre esse assunto e sobre uma agenda internacional para buscar parcerias com países produtores de ingredientes para fertilizantes. Vamos acompanhar. O Brasil, acho que a sociedade agora recentemente descobriu que o Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, fibras e bioenergia, mas importa 85% dos fertilizantes. Nós estamos trabalhando com tecnologia para, nesse primeiro momento, numa ação de curtíssimo prazo, ir a campo. A Embrapa vai visitar 48 polos agrícolas no Brasil, para levar a melhor tecnologia disponível para a produção de fertilizantes, e isso nós esperamos aumentar a eficiência do uso de fertilizantes em 10%, e isso pode redundar numa economia de até $1 bilhão na próxima safra. E tem a agenda internacional, com parceiros do Brasil, Marrocos, eles são responsáveis por 80% do fosfato no mundo, então nós vamos acompanhar o ministro Marcos Montes no Marrocos, na Jordânia e no Egito, para buscar essa parceria com esses países produtores, e a Embrapa ela vai sempre como um apoio em todo esse processo, que é o braço científico tecnológico do Ministério, e muitas vezes esses países eles se colocam como demanda ter mais cooperação da Embrapa, então é para isso que nós vamos juntos. E a greve da Receita Federal vem prejudicando aqui a entrada das importações brasileiras de trigo. Estão segurando aqui a liberação do trigo argentino que chega no Porto de Santos, aqui uma operação tartaruga do pessoal da Receita Federal em busca de aumento de salário. Com esse aumento anunciado hoje, pode ser que a coisa melhore. Segundo o Sindustrigo,
O Sindicato da Indústria do Trigo, que representa o setor, a demora na liberação do trigo pode gerar elevados custos aos moinhos importadores e afetando ainda mais o suprimento aqui, que está apertado aqui já no nosso mercado interno. Vamos ver. De acordo com a entidade, o cereal está descarregado nos silos do porto, aguardando a análise da Receita, o que impossibilita o escoamento do grão e prejudica o desembarque de novas cargas. Na avaliação do Sindustrigo, esse atraso na liberação da carga gera um efeito em cadeia na logística do setor, impulsionando a demora no escoamento de outras cargas após a resolução. No setor de alimentos e bebidas. Além disso, é uma vitrine muito boa para os lançamentos de produtos nacionais e internacionais para os respectivos mercados, no caso aqui o mercado brasileiro. Após 2 anos de pausa por conta da pandemia, a Feira no Food Brasil está de volta. Empresários e profissionais do setor de food service terão acesso ao longo dos próximos dias a novos fornecedores, a apresentações de especialistas e poderão conhecer as tendências mundiais para o mercado de alimentos e bebidas. Nos próximos 20 ou 30 anos, seremos a maior agricultura do mundo, sem dúvida nenhuma. Isso nos dá essa expectativa. Agora, evidentemente, que isso nos traz uma responsabilidade muito grande e de que temos que continuar evoluindo, sim. E por isso a importância, porque se nós somos os maiores exportadores mundiais de commodities, ainda nos falta pisar no mercado internacional e por isso a importância destas feiras como a Unifood. Para os empresários do agro, a feira é uma oportunidade de apresentar para o Brasil e ao mundo a qualidade dos produtos nacionais. E aqui é um meio da gente poder mostrar nossos produtos, tanto dentro do Brasil, mas também para o exterior. Então a gente quer começar a exportar. A gente já exporta, mas ainda representa pouco para a gente. E aí a gente gostaria de exportar ainda para o mundo todo. Na segunda edição, a feira movimentou 27 milhões de dólares. Já para este ano, o evento conta com um aumento de 38% no número de expositores e a previsão é de crescimento no volume de negócios. 2 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pela estiagem devem receber R$1.700.000 do governo federal. Os repasses por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional serão destinados aos municípios de Barros Cassal e Novo Barreiro, ambos na região norte do Rio Grande do Sul. Entre as 22 cidades ou municípios brasileiros beneficiados pelos repasses, hoje o governo divulgou informações sobre o impacto da seca na economia do estado, que foi devastador. A Conab está mais uma vez a campo realizando o levantamento da safra brasileira de café 21-22. Em todos os estados da federação, aonde há produção de café, neste momento a Conab está presente, levantando junto às cooperativas, as entidades de classes, as associações, aos sindicatos rurais, às revendas de insumos, aos agentes financeiros, buscando área de café, pés novos, produção, produtividade, enfim, todo o contexto que envolve a cadeia cafeeira. Para no dia 19 de maio, a Conab divulgar, através do seu canal do YouTube e demais canais de comunicação, o segundo levantamento da safra brasileira de café. Eu já chamei. Agora sim, sobre a economia, o impacto da seca na economia do Rio Grande do Sul, a gente colocou aí o VT diferente do que foi anunciado. Agora sim, economia do Rio Grande do Sul afetada pela estiagem. Viajar pelo interior gaúcho é ver de perto imagens como essa. Plantas secas. 426 cidades decretaram situação de emergência justamente por perdas com a falta de chuvas nas lavouras de verão. A pior colheita dos últimos anos no Rio Grande do Sul, sem dúvida disso. As perdas, como previsto pela rede técnica cooperativa, elas passam de 60%. Então, o Rio Grande do Sul vai colher em torno de 9 milhões de toneladas de soja no máximo
enfrente uma previsão inicial de 21,5 milhões de toneladas. E o impacto negativo da estiagem na produção agropecuária se soma à guerra entre dois países produtores de insumos, Ucrânia e Rússia. E ainda a inflação, os altos custos de produção vão impactar, segundo o boletim divulgado hoje pelo governo do estado, não só o agronegócio gaúcho, mas também a indústria e o comércio. Os primeiros indicadores já da atividade econômica do ano indicam queda tanto na indústria de transformação quanto no comércio e nos serviços, mostrando a dura realidade que será o avanço da economia ao longo do ano. Após a forte recuperação registrada em 2021, com a expansão de 10,4% do produto interno bruto, os reflexos vão além das lavouras de soja e de milho, também com perdas registradas na produção de fumo, máquinas e implementos agrícolas e nos produtos alimentícios. A inflação permanece elevada, ainda mais agora com a inflação mundial também provavelmente subindo em função da guerra, em função dos problemas que a economia internacional também enfrenta. E no caso brasileiro ela se mostra bastante disseminada entre os vários setores e bastante resiliente também essa inflação. Obviamente vai precisar muito mais recursos, não só isso que foi divulgado, porque o prejuízo é muito grande e os produtores precisam de um socorro bastante amplo para poder continuar na sua atividade e gerar novas safras pela frente. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Consultor AgroMais. Oferecimento